Amados irmãos, vamos começar? Escola Dominical. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e te exaltamos pela tua bondade e pela tua misericórdia, porque temos o privilégio que muitos irmãos almejam de não somente cultuar, louvar em som, mas também estudar a tua palavra livremente, ainda neste país, Senhor Deus. Muitos dos nossos irmãos vivem em tempos sombrios e sem liberdade. Que possamos usufruir desse privilégio com toda veemência e potência, Senhor Deus. Porque muitos desses nossos irmãos desejariam por uma hora para cantar um louvor em som audível. Senhor Deus, então, neste privilégio bendito que nós temos aqui de separar o santo dia para louvar e glorificar o Teu nome, abençoa-nos agora no estudo da escola dominical, que possamos aprender, que possamos realmente abrir os nossos olhos pela obra redentiva do Espírito Santo. Conduza-nos, Senhor Deus, em sabedoria e discernimento. Fique conosco, Pai. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Amados irmãos, vamos lá. Está na parte mais adiantada do slide, mas tudo bem. Pode ficar tranquilo, Silvio. Vamos falar hoje sobre um ponto que eu acho, ao meu ver, um desafio para mim dar uma aula sobre o Espírito Santo. Eu explico por quê. A minha formação sempre foi uma formação mais voltada para a cristologia do que para a pneumatologia. A palavra pneuma, que vem de sopro, do grego, né, por isso que é utilizada para o estudo do Espírito Santo. Tem pessoas que são fascinadas pela teontologia, que é o estudo do Deus o Pai, teon, né, na parte do grego de Deus. Mas é o estudo da pessoa, né, no caso. Então, sempre um desafio, porque estudar o Espírito Santo, o comportamento do Espírito sempre é silencioso, raramente é barulhento, ou então é visível. Eu gosto muito de uma demonstração de que um pastor batista, na verdade, grande amigo, grande evangelista, eu era muito pequeno, ele me explicou quem seria o Espírito Santo. E eu amei essa explicação. Então, vou trazer para os irmãos. Imaginem-se no Rio de Janeiro, e bem perto onde é o Corcovado, né, o Cristo Redentor. Tem um blackout, onde não há nenhuma luz, ok, irmãos? Está tudo em trevas, pura escuridão, plena, ok? Não há nenhuma luz. Você então não vai saber nem para ir para a direita, nem para a esquerda, você não sabe se está pisando em asfalto ou se está pisando até numa pessoa, se depender, porque provavelmente estaria um caos, uma efervescência do caos naquela cidade. Por natureza já é, mas ali estaria levado às últimas consequências. Porém, do nada, os holofotes do Cristo Redentor ligam. O que exatamente acontece com seus olhos? Se voltam para a imagem ali do Cristo Redentor, do Corcovado. E você começa a enxergar aquela imagem de toda a escuridão possível, agora você enxerga somente aquela imagem. E quem é o Espírito Santo nessa alegoria? É o holofote. Você viu o holofote? Não. Você pensou no holofote? Não. Você fez questão do holofote? Não. Mas a única coisa na total escuridão que você notou foi Cristo. E esta é a obra perfeita do Espírito. Ele é silencioso, mas é uma obra eficaz. Quando você está cheio dele, você enxerga mais Cristo.
Quando você está, vamos lá, vazio, se é que eu posso quantificar, eu gosto de ser mais qualidade, né? Mas, para fins pedagógicos, vamos usar esse termo. Quando você está vazio, você enxerga muito mais a escuridão do que propriamente Cristo. Então, esse é um ponto sobre o Espírito Santo que é muito importante. E quando nós vamos ler as Sagradas Escrituras, a gente vai tender a não enxergá-lo com tanta eficácia. Por quê? Ele aponta tanto para Cristo. O tempo inteiro ele está apontando tanto para Cristo, e algumas vezes é natural você passar pelo texto das Sagradas Escrituras e não perceber que ali está ocorrendo uma obra do Espírito. Muito diferente do que algumas igrejas hoje atuam ou observam. A evidência do Espírito Santo na Bíblia é uma evidência de julgamento e, ao mesmo tempo, de salvação. Aonde há uma sentença de julgamento, ali também há uma liberação do réu. Então, quando nós observamos a manifestação do Espírito Santo nas Sagradas Escrituras, eu gosto de dar 2 exemplos. Um é na criação. Vou dar 3. Quando a gente observa que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, nós estamos dentro do fulcro da beleza e da perfeição, sendo feita naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, o texto revela como a terra era sem forma e vazia. A manifestação do Espírito, ela declara categoricamente o estado presente e o que acontece, ou o que está acontecendo. Sempre. Ele é o revelador da verdade. Sempre. Outro exemplo bom. A Arca de Noé. Quando o pecado da população cresce de uma forma demasiada, a gente observa que Deus dá uma seca para aquela população. E Deus vem com seu Espírito e cria uma aliança com Noé, e que todos aqueles que crerem na mensagem de Noé, porque em Hebreus fala que Noé pregou para aquele povo, herdariam a arca. Quem creu? Somente a família. Aconteceu o dilúvio. Ou seja, a obra do Espírito veio, profunda, purificadora, salvífica. Para quem? Para Noé e sua família. Purificadora para aqueles que pereceram. Outro exemplo muito bom, Sodoma e Gomorra. O fogo purificador que limpou Sodoma tirou Ló e sua família, salvando sua família, e condenou aqueles que estavam lá. Perceberam, meus irmãos? A obra do Espírito é uma obra que revela a verdade. Ela fala quem está errado e quem está certo. É óbvio que na condição humana não há ninguém certo, todos pecaram, então todos caíram. Mas ela revela, então, a salvação. Ela revela o Cristo. Ela aponta para Jesus. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitam essa revelação, eles vão ser salvos. Porém, aqueles que rejeitam essa revelação, eles já estão condenados, como diz a Sagrada Escritura. Então, basicamente, de um resumo bem pequeno, isso aqui é a obra do Espírito Santo. Se os irmãos não entenderem absolutamente nada da minha aula que eu vou seguir, se já entenderem isso, eu já fico feliz, ok? Vocês já pegaram, não?
Isso aqui já peguei. Ótimo. Porque ele falou, já pode ir embora já, gente. Mas vamos tentar dar aula. Porque é aí que agora vai ser interessante. Abramos, meus amados irmãos e amadas irmãs, em Romanos 8. Ô, textozinho bom. Lembrando, eu não vou fazer uma exposição do capítulo 8. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo que eu não tenho domingos para fazer isso. Então, existe no texto que nós vamos ler, vários pontos teológicos que a gente poderia abordar, que a gente poderia desenvolver, mas a gente vai focar somente na atuação do Espírito. Ok, meus irmãos? O texto é o texto base para a gente, ele vai até o 27. Como é um texto bem longo, né? Eu não vou ler tudo agora, eu vou ler em partes. Por quê? Já deixando de antemão para os irmãos. O objetivo da aula é ensinar os irmãos, ou minimamente explicar para os irmãos que o Espírito Santo, nessa obra redentiva, pelo menos, à luz do texto de Romanos 8, existem outras manifestações da obra do Espírito na redenção, mas à luz de Romanos 8, ok, meus irmãos? Ele é responsável pela habitação dele em nós, da adoção, testemunho interno e a intercessão. Esses 4 pontos é o que é a nossa missão de hoje, falar aqui. Por quê? Mas Gabriel, ele também não é o Espírito que convence o homem, tá assim, mas eu disse à luz de Romanos 8, tá bom, meus irmãos? Se a gente pegar todo o conhecimento monergista, vai demorar muito, e realmente, como o texto da nossa lição está baseado em Romanos 8, vamos, ser obedientes. Eu vou ler de Romanos 8 até o 11. Depois eu vou ler mais. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmãos, deu para perceber que fala de inúmeras coisas aqui. Vamos focar no Espírito. A única coisa que eu posso ir além, mas é só por misericórdia mesmo, e tentar explicar um conceito paulino, que eu vejo que muitas igrejas colocam essa questão do corpo, alma e espírito. Isso foi discutido durante todo o movimento da patrística. E a teologia formada, ela também vai explicar sobre esse assunto. Digamos que não é conveniente que identificamos um homem tricotômico. O certo seria um homem integral, mas de forma pedagógica, você dividi-lo em corpo e alma
talvez seja mais interessante. Mas eu explico isso por quê. Quando Paulo utiliza essas palavras aqui, a gente pode observar que temos uma luta entre a carne e o espírito, e existe uma certa dualidade, uma confusão, existe algo intrigante entre o corpo e a alma. Calvino, quando ele vai observar esse texto, e obviamente quando Calvino desenvolve a antropologia humana, ele vai colocar a alma como algo responsável pela imaginação, responsável tecnicamente o que a gente poderia expressar como o que a gente chama de espírito, e também responsável pelas nossas emoções, mas também a nossa razão. O que resulta para o corpo seria uma experiência de resposta do elemento externo para o elemento interno. Permita exemplificar. Adriana, se eu simplesmente chegar em você agora e dar um peteleco na sua testa, mas é um peteleco bem dado, pelo amor de Deus. Sabe? Não é aquele negócio de carinho, não é tá? Você provavelmente, na hora do meu peteleco, você vai ter um espasmo, que é o reflexo de se desviar. Mas você também vai sentir algo. E você vai interpretar esse sentimento. Como? Talvez você possa falar, o Gabriel ficou louco. Ou, você está louco? Ou manifestou uma raiva. Você ficou indignado. Como assim? Está achando que é quem? Vai dar um peteleco em mim? Ou, você, quando bater no peteleco, você simplesmente vai sentir a dor. Ai, nossa. A raiva nem passou, mas só a dor mesmo que ficou ali. Os irmãos entenderam que existe o corpo, ele manifestou, ele ajudou a nós a termos um sentimento. É isso que Calvino basicamente está falando, que é o elemento externo vai afetar o que está internamente. Então a alma vai interpretar com o seu sentimento. Isso seria algo muito orgânico, muito bom. E, infelizmente, as pessoas dividiram esse modelo. Na metafísica, existem algumas divisões. Eu prometo não me adentrar muito, mas existe a questão do intelecto, a vontade, os afetos. Porque exatamente o que os irmãos ali naquela época, e obviamente alguns que nem são irmãos, mas tentaram desenvolver, essa coisa de como que nós nos desenvolvemos. É óbvio que, por mais que eu tenha toda a minha afeição e todos os meus estudos em neurociências, eu não posso negar que, de vez em quando, a palavra, os termos das humanidades ajudam as pessoas a entenderem melhor o comportamento humano. Porque, na minha cabeça, é fácil pensar que é tudo uma sopinha de química. Mas essa sopinha de química, misteriosamente, ela consegue narrar a realidade. E aí que está é isso que eu quero que os irmãos entendam. De tudo que nós vamos dar aula hoje. Essa é a segunda coisa que eu quero que os irmãos entendam. A primeira eu já falei. Mas esse é um ponto. O Espírito Santo, ele revela a verdade. A verdade, ela ilumina como nós vamos enxergar a realidade. Pegaram? A realidade, sem a luz do Espírito Santo, ela é um pântano. Ela vai ser interpretada conforme os seus afetos, suas emoções, conforme você quer entender. Porém, quando essa realidade é iluminada pelo Espírito Santo, você enxerga ela por meio de um óculos. Este óculos, a verdade. A verdade nada mais, nada menos que é o próprio Cristo. Você lembra da minha explicação do Cristo Redentor, que o Espírito ilumina? É isso. Então vamos lá. A habitação. Nós identificamos aqui em Romanos 8
que Paulo está falando sobre que o Espírito de Deus habita em vós, que o Espírito de Deus, ele vivifica. Se vocês estão na carne, vocês não estão no Espírito, e vocês fazem obras da carne. Mas aqueles que estão em Cristo, eles fazem as obras de Cristo, porque o Espírito de Deus habita neles. Na parte dessa questão da habitação, a gente tem que colocar Romanos 8 à luz de uma coisa que também é muito importante que os irmãos interpretem esse texto. Isso aqui é um julgamento. Romanos 8 não está falando deliberadamente de uma exposição teológica sem nenhum tipo de matriz jurídica. Sim, o pensamento de Paulo aqui está sendo conduzido por um termo jurídico. E a interpretação reformada, nada mais, nada menos, que aprofunda-se nesse aspecto. Contemplamos o seguinte, irmãos. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É o último dia. Todos estão lá. Eleitos ou não eleitos, não importa. Não estou entrando nessa questão. Todos estão lá. E é chamado o seu nome. Você vai lá. Eu estou alegorizando, meus irmãos, por tudo que é mais sagrado. Pelo amor de Deus. Você chega lá e Deus, o juiz de toda a terra, vem e fala para ti: o que te salva? Porque eu sei que é difícil, mas a salvação por obras até hoje, meus irmãos. Vocês não vão entender a minha citação aqui categórica. Você vai falar, se você não é eleito, obviamente, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tinha uma pessoa necessitada, eu ajudei por 30 anos. Eu sou uma pessoa legal. Eu fiz o bem. Que Deus vai olhar para ela e falar assim: aparta de mim, pecador. Morra, vá para o fogo eterno. Simples. Porém, o eleito, isso aqui, irmãos, nada mais é que é puro Melancton, tá bom? Só para os irmãos entenderem. O eleito vai chegar, e quando ele chegar, Cristo vai impedi-lo de falar. E vai se pôr na frente dele. E Deus falar: quem te salva? E Cristo fala: eu. Eu fiz isso. Eu fiz aquilo. As minhas obras eu entrego. O meu mérito para ele. E Deus fala: cadê o selo? Aí o Espírito Santo fala: eis-me aqui. Eu testifico que ele, Cristo, morreu por ele. E os méritos dele são entregues a ele. Então o Pai fala: entra no meu gozo e vive a vida eterna. É óbvio que eu usei de uma alegoria, meus irmãos. Eu nem sei se de fato serão essas palavras. Eu não me preocupo com isso. Mas essa é a função, esse é o comportamento que as Sagradas Escrituras nos revelam. E por que a habitação é importante? Por que Paulo usou isso? 2 motivos. Um, porque ele está falando para um povo gentil. Nós vamos falar sobre isso. E o outro, porque sim, é um termo jurídico. Por que jurídico? Porque aquele que ocupa uma terra não é digno dela. Tem uso capião. Quem disse que isso é bom? Aquele que é detentor da terra, ele recebe um título para poder habitá-la. Paulo está usando um termo jurídico aqui, na concepção romana. Ele está falando: olha, o Espírito ele não simplesmente sela a pessoa no aspecto, estou dando um selinho, um joinha. Não, eu habitei na pessoa.
eu pude habitar, porque como ele foi salvo, remido e lavado pelo sangue de Cristo, eu pude habitar nele. Então existe uma comprovação jurídica ali dentro dos céus, que Paulo está utilizando, que falou, eu sustento a defesa dele porque eu habitei nele. Então, eu sei que pode falar assim, gente, mas será que vai ser assim tão juridicamente? Eu não me importo, meus irmãos. Eu só estou utilizando a terminologia do que o próprio Paulo está utilizando. E é o que me atém. A segunda ponto que eu falei, o primeiro foi os gentios. Por quê, irmãos? Você lembra que eu falei de corpo e alma? Então, os gentios tinham um problema muito clássico. Eles acreditavam que as obras do corpo, os pecados do corpo, eles são menos graves que os pecados da alma. Exemplo. O ato de se prostituir fisicamente é menos grave que se prostituir mentalmente. Aí você fala, meu Deus, que coisa medonha. Não é por isso que a carta de Coríntios tinha irmãos cristãos que iam ao templo de Artemis se prostituírem com as sacerdotisas cultuais. Para eles era normal. Por que era normal? Porque eles acreditavam que o corpo literalmente se ia esvair, morrer, virar pó, e a única coisa que ia sobrar deles era o espírito, que era intocável e imaculado. Só que Paulo está falando, não. O corpo é santo. Não confunda que você caiu, você está, você caiu, queda, suas faculdades estão corrompidas, o seu desejo não é para Deus, o seu desejo é para o pecado e o que satisfaz. Não confunda isso como a alma é boa e o corpo é ruim. Não. O corpo e a alma estão corrompidos, meu caro. Só que a revelação do Espírito é exatamente eu converto o corpo e a alma. Eu regenero o corpo e a alma. Por isso que Paulo está falando essa parte da habitação também, porque ele está falando para os Coríntios, Cristo habita em vós. Vós sois o templo do Espírito. Eu vou dar um exemplo aqui maravilhoso. Silvio, você teria coragem de proferir uma mentira bem cabeluda aqui? Instigante, não? O que é aqui senão pedra, argila, areia condensada, cimento concretado, tijolo? Edificação. Mas misticamente você tem um certo receio de pecar aqui. Fora daqui. Na rua. Não vou expor. Você mentiria? Seus danadinhos. Tenho certeza que sim. O que Paulo está falando? O templo não é aqui. O templo é em você. Se ciente que o templo é em você, você ia continuar mentindo? Paulo, quando ele fala isso, ele está interpretando perfeitamente o Sermão do Monte, que é a verdadeira interpretação que Cristo traz na lei, que é aquele que cobiça ter o carro do outro, já roubou. Aquele que simplesmente fala mal de uma irmã, já matou. Por quê? A calúnia, a difamação, ela simplesmente pode parecer inofensiva. Mas quão mal faz você liberar uma mentira sobre a vida de uma pessoa e destruir a reputação dessa pessoa? Ao ponto dessa pessoa até depois não ter mais crédito, não ter viabilidade de fala. Você matou. Então, a devida interpretação é: cuide do seu corpo. Cuide muito bem. Porque o Espírito está dentro dele. Então, esse é um ponto que nós temos que nos assegurar. Juridicamente, ele habita em nós e isso nos traz a
a certeza de que de fato nós somos salvos. E Ele habita em nós porque nós somos o templo dele e vivemos para Cristo. Este é o ponto do selo. Vou ler uns versículos aqui só para não ser... Os irmãos podem falar, só está falando por falar, né? Eu vou pegar alguns textos, a gente fecha essa parte da habitação. João 14, 20. Naquele dia vós conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma relação trinitariana maravilhosa e misteriosa dentro de nós. Gálatas 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Novamente, essa questão da habitação de Cristo em nós. Mas na parte do selo, Efésios 1, 13 e 14. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Esse aqui é clássico, todo mundo lembra quando fala de corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprado por um preço, agora pois glorificar a Deus no vosso corpo. Adoção. Esse ponto também é jurídico. Por que é jurídico? E aqui Paulo é maravilhoso. O conceito de adoção no hebraico não era tão forte. E se nós observarmos dentro da literatura do Antigo Testamento, vai ser complexo você conseguir introduzir um pensamento adotivo. Você vai conseguir, mas não tão simples. Se você for muito bom em hebraico, você vai conseguir. Mas no Novo Testamento, aí o Paulo ele extrapola, ele coloca em holofotes. Mas por que adoção? Ai, Deus, por que adoção? Se lembra que eu falei que o Espírito vai interpelar e falar, eu sou o selo, eu sou o penhor, eu habitei nele. Se lembra? Questão jurídica. O que a adoção tem a ver? O Espírito fala, os méritos de Cristo estão neles, os eleitos. Por quê? Porque nós fomos adotados. E por nós sermos adotados, recebemos uma herança. E qual é a herança de Cristo? A eternidade. A salvação é herdada para nós. Por isso, você lembra que eu falei que categoricamente quem salva são as obras? Sim, claro, Cristo cumpriu as obras e por isso ele pode nos entregar a salvação. Mas ela é herdada. Por isso que é pela graça. Por isso que você não tem mérito algum por ser salvo. Ela é herdada, camarada. É igual o cara lá que o pai é multimilionário. Qual é o seu mérito seu por herdar essa fortuna? Nem um. Talvez você tenha mérito de fazer a manutenção da fortuna e até crescê-la. Parabéns para você. Mas você não tem mérito nenhum de ter chegado ali. Você já chegou ali, sem nenhum esforço seu. Irmãos, isso aqui destrói todo o pensamento romanista e pelagiano. Não tem como sustentar esse termo. Não tem como, porque simplesmente nós somos herdeiros. O pessoal esquece que essa questão de herdar é também a salvação. Porque o primogênito morreu na cruz. Ele comprou, ele pagou a ira de Deus. Eu gosto de uma interpretação, um tanto calvinista, eu sei, mas é uma interpretação muito boa,
sobre a parte do credo apostólico que fala, e Cristo desceu ao Hades. Eu sei que tem alguns romanistas que gostam de falar que Cristo realmente foi lá no inferno e tal. Não vou entrar nisso. O que eu quero entrar é o seguinte, uma interpretação muito simbólica, muito bonita, que como desceu ao Hades é o seguinte, Cristo ali pagou o seu inferno. Na cruz. Deus, ele é justo. Ele não não, é meu filho. Não. Afasta-me este cálice, Pai. Que cálice? Que cálice? O cálice da ira de Deus aos eleitos. E na cruz, Cristo bebe. Ele pagou o nosso inferno. E você herda isso. Por isso que é tão importante a adoção. Não é porque algumas igrejas hoje, de uma forma pueril, infantil, eu tenho um relacionamento com Cristo. Não! É muito além. É a salvação. Porque nós vamos descobrir, descendo, que literalmente, meus irmãos, não sabemos nem orar. Para você falar, eu tenho um relacionamento. Você é uma criança. Então, o Espírito vem e fala, você é herdeiro. Porque você agora recebe a salvação. Entende o termo legal que Paulo usou? O termo jurídico para explicar que a salvação é somente pela graça? Que não tem mérito algum? Uma coisa que é muito importante na adoção é a identidade. Por quê? Nem li para os irmãos. Vamos ler Romanos 8, 14, 17 rapidamente. Eu falei de adoção e nem eu li o texto base da adoção. Vamos lá. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados na qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Perdão por não ter lido o texto base, irmãos. Estou explicando sem ter lido. Mas, finalizando essa questão da identidade, isso aqui é maravilhoso. Por quê? Deus, Ele te salvou. Cristo te salva. E pelas obras dele, você recebe essa salvação, que o Espírito lhe entregando por meio da adoção. Mas você acha que a obra de Deus, ela é mais ou menos? Não! Porque ele não somente coloca um atestado em você, ele não sentencia escrevendo lá, ele é meu, ele é cristão, ele pertence a Cristo, ponto, e sela. Não! Ele transforma, ele põe uma identidade. Esse testificar também é um ato de que você e ele estão conectados. É um movimento misterioso dentro de uma união mística, que você agora pertence a ele, ele pertence a você, você está nele e ele está em você. Por isso nós somos templo. E essa identidade é que nos faz não andarmos altaneiramente, puramente, mas é andarmos com o olhar de que já e ainda não. Eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus, eu sou santo, mas ainda eu peco.
caio, eu careço. Você tem consciência. Essa identidade traz a pura visão da realidade. Ela traz a verdade. A verdade, ela anuncia caído, regenerado, salvo, perdido. Ela não está preocupada se os seus sentimentos vão ser ofendidos. Ela não se importa, porque a verdade é a única que pode libertar. Então, quando nós estamos participando dessa questão do testemunho interno do Espírito, da habitação de Cristo em nós, e vivemos dessa forma, essa identidade que vai ser formada vai nos colocar uma visão de que nós não pertencemos aqui. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Nós pertencemos a Cristo, nosso Senhor. Este mundo nada mais e nada menos que uma terra passageira. A maior definição para mim de um cristão verdadeiro é peregrino. Porque ele observa que aqui é o templo das vaidades. Eu posso ter muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro nenhum. Certamente as vidas dessas duas pessoas serão diferentes. Talvez uma com mais conforto e a outra com menos conforto. Sim. Talvez um muito doente, muito acamado, enfermo, e o outro, meu Deus, o homem não consegue ficar nem gripado. 40 anos, o cara nunca foi ao hospital. Você acha que Deus se importa com isso? Não. Ele decretou. Se você quiser entender os desígnios de Deus, isso é a coisa mais tola do mundo. Mas aqueles que são salvos, ricos, pobres, enfermos, saudáveis, não importa o status que você vive, definitivamente não importa nesse quesito. Você não enxerga isso aqui como algo eterno. Você só enxerga isso aqui como uma oportunidade para rapidamente herdar o reino dos céus. O nosso coração tem saudade, é engraçado ter esse termo, do céu. Mas a gente nunca viveu lá. Mas o Espírito que habita em você é de lá. Ele testifica em você, ele transforma você, ele transforma a sua mente, o seu intelecto. Ele literalmente está santificando passo a passo a sua vida. Porque é tanto o querer quanto efetuar, sempre procederão dele. Então você não pertence aqui, então você está angustiado, você está ansioso. E se você não está, meu irmão, ore. Você tem que estar. Você tem que estar angustiado, ansioso para herdar o reino dos céus, para que esse mundo passe logo. Eu não me importo se o Lula vai ganhar a eleição ou se o Bolsonaro vai sair das cinzas e vai ganhar. Eu me importo somente com Cristo, meu Senhor. Eu me importo somente de herdar, eu caminhar e ver a cidade celeste, saber que eu não estou na ira, estou na graça. É somente isso que me importa. Beleza, existem as coisas secundárias, eu não estou falando que nós temos que ser alienados na decorrência desse mundo. Mas você entende o peso disso? Como isso tem que ser o nosso mote, a nossa força, aquilo que nos impulsiona. Para finalizarmos, intercessão. Lê o texto. Senão eu não vou ler o texto, eu vou começar a explicar sem ler o texto. Novamente. Olha lá, como é que aí tinha caído, né? Eu erro, ainda consigo errar 2 vezes no mesmo tempo. Vamos lá, Romanos 8, 18, 27. Esse texto é tão bonito, irmãos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelado em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que, preste atenção agora,
Toda a criação, a um só tempo, geme, grave, e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também grave. Nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo e aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança que somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito, peguem aqui, intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, a qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, ele intercede pelos seus santos. Perceberam que tem 3 gemidos? Da criação, nós, os salvos, e do Espírito. Você passou esse texto e não prestou atenção, mesmo falando para prestar. Mas sabe por quê? É o que eu falei no início. A obra do Espírito é tão silenciosa, mas é tão silenciosa que você lê o texto sagrado e não lê ele. Você fala assim, leu, gemeu. O Espírito, ele está na criação, em você, remido, e ele geme, ele mesmo. A criação é sustentada por Cristo. E o Espírito geme pelo dia final da glória, aonde a criação será liberta. Grande intercessor invisível. Ninguém vê. Você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, começa a gemer através do Espírito, porque você observa que essa realidade aqui é temporária e você quer herdar o reino dos céus. O Espírito geme, porque você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, não sabe orar. Não sabe se relacionar com o Pai. Eu gosto de pensar assim, que ele basicamente traduz a sua oração. Por isso que eu falo, algumas igrejas falam, não, eu tenho um relacionamento com Jesus. Cara, você é tão petulante. Você não entende, Jesus, Deus, a Trindade, não é como meu Pai. Entende? Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhuma mente consegue sondar a sua mente. E você fala, não, ele é meu amigo. E tu lá pode corrigir Deus. Porque com meu amigo eu falo, pisou na bola, irmão. Isso aí, isso aí. Segura, meu. Com o amigo você encoraja. Ei, vai lá. Você vai conseguir, cara. Você encoraja Deus. Por Deus, gente. Você vê, o quão pueril é esse termo? Quão infantil? É Deus que se relaciona com você. É Ele que te mantém, é Ele que te sustenta, é Ele que te alimenta. Quem é você para alimentar aquele que te criou? E quando você, na sua angústia, na sua petição, porque Deus sabe que você vai se angustiar, você vai sofrer, você vai tentar orar, e você vai orar tudo errado. Mas o meu jeito está errado? Tá sim. Mas eu ouvi minha oração? Meu querido, se você é lavado e remido pelo Senhor, não se incomode. Quem ora por você é o Espírito. É Ele que intercede ao Pai por você. Mas e Jesus? Jesus intercede? Sem sombra de dúvida. Mas então qual seria essa diferença
Ô Silvio, desce rapidinho só para ficar mais claro, porque é meio que uma coisa de tabela. Pode descer bem, desce com força. Não, agora sobe, eu pedi para descer com força. Calma. Desce, pode descer. Pode. Ei! Aê! Isso aqui é só para deixar para os irmãos de uma forma um pouco mais clara o que eu estou falando. Jesus, ele tem uma atuação como advogado. O Espírito Santo, uma obra de substituição, compensação. É como se eu me faço por ele. O advogado tem a procuração. Eu falo por ele. Eu respondo por ele. Mas o Espírito fala, eu me faço. Eu sou. Viram a diferença? Então, como sumo sacerdote, chega ao Pai e entrega as orações, as petições, a súplica do seu povo. O Espírito, dentro de você, fala ao Pai. Aí você fala, nossa, mas que confusão. Meus irmãos, isso é trindade, é difícil mesmo. Não é algo fácil. Entendeu? Não é algo fácil. É uma obra perfeita. Perfeita. Para nós, algumas vezes, é difícil de entender. Mas acredite. Quanto mais você se debruça nisso, mais você... Aquilo vai sentando, é como, sabe quando você tem um potinho de areia, ele está todo cheio, aí você começa a bater nele, ele começa a descer e dar mais para colocar mais areiazinhas ali dentro, é igualzinho. Local de atuação, Cristo. Não, isso aqui é importante, tá? Em Cristologia. Cristo tem corpo, tá, meus irmãos? Uma vez encarnado, ele está encarnado. Então, Cristo está no céu, à direita do Pai. Mas o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, na terra, no seu coração, em você. Você é a morada dele. Foco em intercessão. Sobe só um pouquinho, só para o pessoal conseguir ler. Não sei se... Não, subir. Isso. Aqui, ó, foco na intercessão. Cristo, foco na justificação. Faz a defesa dos irmãos contra as acusações dos seus pecados. É o que está lá em Romanos 8:1. Para aqueles que são com Deus, não há mais nenhuma acusação. Né? O acusador não tem poder para acusá-lo. O Espírito Santo, foco na oração. Compensa as más orações dos redimidos, revelando a vontade divina quando não sabemos pedir como convém. Oferta da oração devida. Irmãos, para finalizar, nós pecamos, caímos e não temos nenhum tipo de orgulho, mérito para obter a salvação. Todo o trabalho é da Trindade. Deus o Pai que decreta, o Filho que executa e o Espírito que mantém. É um trabalho perfeito. É um trabalho... Agostinho desenvolveu uma palavra que eu amo em latim, que é perfecto. É perfeito. Porque quando Deus criou, Ele falou, é muito bom o homem. Ele criou ela na criação e falou, é bom. A palavra bom, ela tem tradução dela no hebraico, tov. Ela vai falar de completude, perfeição. Mas não é uma perfeição de que assim, é imaculado, não. É perfeição tipo assim, é perfeitamente desenhado para isso. Perfeitamente feito para isso. Ou seja, é a função perfeita. Mas a gente não caiu. E Deus não é perfeito? Deus, então, que Agostinho, na ignorância humana, tentando falar sobre Trindade, ele fala, então Deus ele é o perfeito mais que perfeito. Se ele criou a perfeição, que é a obra dele, e a obra que é claramente, ela é limitada, Deus, então, ele é perfeito, mais que perfeito. Ele é a obra excelentíssima, ele é a obra inalcançável pelos nossos olhos, inteligível pelas nossas mentes, mas completamente acessível para nós.
por meio do Espírito Santo, que sela, nos dando a promessa, habitando em nós, nos transformando em filhos, para que possamos herdar a salvação, testificando ao Pai essa salvação e nos sustentando em nossa jornada da peregrinação, que nós não sabemos interpretar, nem muito menos orar. Ele mantém, ele sustenta. É uma obra perfeita, é uma obra que enxerga todos os mínimos detalhes da experiência humana e a redime. Tenham sede da eternidade, meus irmãos. Tenha fome e sede da cidade celeste, da plena e perfeita comunhão dos santos, do pleno gozo com o Espírito, com Cristo e com Deus. Nos sofrimentos dessa vida, tenha a certeza que o Espírito geme por você. Ele contorce por você e ele entrega ao Pai. A vida vai ser fácil, difícil, dura, não sei. A jornada da peregrinação, eu não sei como vai ser dos irmãos, mas o que eu posso é, ore para que você não caia nas vaidades deste mundo e seja anestesiado pelo pecado e pelas clemências do que nós temos que reivindicar dos nossos eus. Ore para que você tenha fome da cidade celeste, da salvação, da eternidade, porque aí você está fazendo exatamente o que o Espírito Santo o tempo inteiro geme por você. Amém? Dá uma palavrinha rapidinho para o Luciano. Você falou sobre um termo que eu vim hoje de manhã cedo, né, no carro, refletindo sobre isso. Por que a gente continua atemorizado, como Paulo fala lá no Romanos 8,15, né? É porque a gente ainda não exercita a adoção. A adoção é a coisa que mais resolve a vida da gente, não só no futuro, que nós um dia estaremos com Deus, né, e com o Pai, Filho e Espírito Santo, mas resolve as nossas questões de hoje. A eternidade começou na hora que você aceita Jesus. Mas a todos quanto recebeu, deu-nos poder de serem feitos filhos de Deus. Já imaginou que o nosso Pai é todo poderoso? Ele é o maior médico do mundo, ele é o maior banqueiro do mundo, ele é o que resolve todas as coisas. E a gente fica atemorizado. Amanhã, segunda-feira, como é que vai ser? Eu tenho que resolver isso. Você não tem que resolver nada. Deus está pronto para resolver tudo para você. Você é filho. Então, a adoção é um conceito que às vezes a gente esquece, né? Nós somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus, né, letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Para mim, esse é um texto valiosíssimo. Eu acho que a gente devia de ler pelo menos uma vez por mês o Romanos 8, porque ele mostra isso, não só a justificação, mas a adoção. A adoção é a coisa mais importante para o nosso dia a dia. Não é para a nossa teologia de um dia sermos filhos de Deus lá no céu, mas nós somos filhos de Deus hoje. E a gente anda angustiado, anda preocupado. O que vai acontecer? Como é que vai ser as coisas? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Paulo usa até aquela expressão, Abba Pai, né? A gente pode chamar ele de paizinho. Imagina isso, né? Isso resolve todos os nossos problemas, né? É essa fé que nós precisamos ter, essa fé de que nós somos filhos, nós somos adotados por Deus, adotados, e aí tudo está resolvido, né? Amanhã eu vou para o hospital com um problema seríssimo, ótimo, vai ser legal demais, é isso que Deus quer para mim. Amanhã vai ter um problema seríssimo lá na minha casa,
casa, ótimo, Deus está no controle. E às vezes a gente fica assim, ai meu Deus do céu, como é que vai ser? Como é que vai ser? Deixa! Deus, a vida é um tobogã que Deus está cuidando de tudo. Vai ter altos e baixos, mas Deus está cuidando de tudo. Pense nisso, gente. Hoje eu andei ficando meio atemorizado na semana passada, e hoje veio esse sentimento. Eu falei assim, por que eu estou atemorizado? Será que a minha fé é pequena? Será que a minha falta de informação é pequena? Porque às vezes a gente tem fé que Deus é nosso Pai, mas a gente tem informação, não sei, será que eu sou mesmo, né? Então essa dúvida, gente, tem que passar para que a gente viva a adoção e viva Jesus. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor, clamando pelas intercessões inexprimíveis do Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor Deus, ouça a nossa oração. Senhor Deus, abençoa cada um de nós e que essa aula hoje faça em nós um reforço desse espírito de adoção, Senhor Deus, para que a gente possa clamar: Abba, Pai. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, no nome de Jesus e através do Espírito Santo. Amém.